demos, ó Deus, de fazermos uma reflexão na Tua palavra. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos e renova esta palavra em nossos corações. Vivifica a Tua palavra em nossos corações. A diferença da Bíblia para livros e textos comuns é esta, que a palavra, ela se renova a cada dia no nosso peito, na nossa alma, em nosso entendimento. Então, renova a Tua palavra em nossos corações. Te oramos com gratidão em nome de Jesus. E todos disseram amém. O texto diz assim, olha: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz de toda árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos por ele fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também publicanos que iam ser batizados foram a ele dizendo: mestre, e quanto a nós, que havemos por de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados foram a ele dizendo: e quanto a nós? Respondeu-lhes: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Esse texto, como vocês já sabem, é de João Batista, de quem eu sou fã incondicional. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, elas se encantam com alguns autores, com alguns personagens bíblicos, uns com Paulo, outros com Moisés, outros com Isaías, outros com Jó, e por aí vai. E eu tenho um encanto, um carinho muito especial por esse homem chamado João Batista, esse cara muito esquisito, não sei por causa de que os esquisitos se atraem. Mas o Senhor Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém seria maior que João, para início de conversa. Entre os nascidos de mulher, ninguém seria maior que João. 1. 2. Eu não entendo, nem sei explicar esse negócio, mas a única pessoa que na Bíblia, o texto que eu citei para vocês, está registrado, estou vendo gente procurando ali, no livro de Lucas. Lucas capítulo 3, versos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Capítulo 3, versos de 2 a 13. Eu não entendo, mas a Bíblia diz que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre materno. Como que uma criança ainda sendo formada no ventre materno pode ser cheia do Espírito Santo? De João Batista a Bíblia diz isso. Ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. E outra curiosidade: algumas profecias aconteceram preparando a chegada de João. Exemplo: 600, quase 700 anos antes de João Batista nascer, houve uma profecia que viria a se cumprir no nascimento de João Batista. Depois, 450 anos, uma outra profecia antes dele nascer. Então é um personagem sui generis, esse João Batista. E como se não bastasse, ele é chamado de precursor de Cristo. O Senhor Jesus, ele não poderia começar o seu ministério, o Senhor Jesus não poderia começar o seu ministério sem que João primeiro
parasse o caminho. Então, quem prepara o caminho de Jesus Cristo é o próprio João Batista. Então, dada a envergadura da importância desse homem, eu comecei a prestar atenção no que ele está ensinando para nós. Falei bonito agora, não falei? Dada a envergadura da importância desse homem, eu comecei a prestar atenção no que ele está ensinando. Olha o que ele está ensinando. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele está falando de coisas, de montes e buracos e terra, e termina em pessoas. Então, montes, outeiros, caminhos tortuosos, tudo isso simboliza pessoas. Lógico, cada pessoa com o seu drama, com a sua dor, com a sua agonia, com a sua crise existencial. Por isso, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele está se referindo a pessoas que serão transformadas, terão vidas acertadas, deixarão a depressão, passarão a viver de uma forma mais saudável diante de Deus dos homens. Então ele está falando de gente, de ser humano. E aí, ele vai agora batizar um grupo de pessoas. Isso sempre me intrigou muito. Sempre me intrigou muito. Por quê? Porque ele está batizando um grupo de pessoas e outros grupos vêm a ele também para as pessoas serem batizadas. Preste atenção. Davizinho Silveira, enquanto pastor, ele batiza um grupo, exemplo, 15 pessoas. No próximo batismo, eu quero batizar 20. No outro, eu quero batizar 25. Cabeça de pastor, é isso, ele quer ver a igreja crescendo. Mas preste atenção em João. Ele está batizando um grupo, outros grupos se dirigem a ele também para serem batizados. Se eu fosse João, eu diria assim, sejam bem-vindos, com um sorriso. Se fosse o pastor Ari, pastor Rômulo, qualquer outro pastor, abriria um sorriso e diria assim, sejam bem-vindos, afinal de contas, a igreja está crescendo. Mas ele não faz isso. Ele deve ter franzido a testa, ele devia ser mal encarado. O cara era mal encarado. Pensa no cara barbudo, cabeludo, ainda bem que eu tirei a barba sexta-feira. Barbudo, cabeludo, cheirando mal, não é o meu caso. Cheirava mal, porque ele se vestia com roupa com pele de animais. Não escovava os dentes e comia gafanhoto. Não tinha colinos, não tinha pasta de dente, escova de dente. Devia ter um mau hálito horroroso, cara. Ele franze a testa, aquele sujeito mal encarado, olha para 3 grupos que estão chegando e diz assim, eu não quero batizar vocês. Ele não disse dessa forma, ele disse de outra forma. Mas ele, no meu entendimento, a leitura que eu faço é essa. Eu não quero batizar vocês. E ele foi tão agressivo que ele chama as pessoas que estão se candidatando ao batismo, ele as chama de quê? Raça de víboras. Há quem diga, não é pensamento meu, que era um dos piores palavrões da época. Raça de víboras. Sabe aquela cobra que faz assim? Qual é o nome dela? Sua naja. Anália, naja. Não é brincadeirinha, a Anália é minha costureira. Aliás, uma excelente costureira. Então João, ele não coloca um sorrisinho nos lábios e diz, sejam bem-vindos. Isso me intrigou. Por que é que ele não deseja batizar? Ele, como que dizendo, eu não quero batizar vocês. Eu não estou afim de batizar vocês. Eu acho que ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não estou afim de batizar vocês, porque eu sei o que vocês andam fazendo por aí. Talvez, de vez em quando, eu tenho a impressão de que se João tivesse uma igreja do lado da nossa, ele não passaria de 20 membros. Imagina um sujeito com esse tipo de fala. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E tem mais, hein? E tem mais. Deus colocou um machado do lado de vocês aí, e em qualquer momento, não tem uma peça que faz assim? Não tem? A qualquer hora, tem um machado do lado de vocês, a qualquer momento vocês serão ceifados. Ele diz, ele não falou isso rindo, ele falou isso sério.
Já está posto um machado à raiz de toda árvore, posto que não produzir bom fruto. Eu não gosto de ficar pedindo às pessoas para repetirem, mas diga isso comigo, bom fruto. Diga de novo, bom fruto. Então João quer batizar gente, primeiro, que está produzindo bom fruto. E quando ele diz, não quero batizar vocês, voltem para suas casas e continuem a viver a vidinha de vocês. Vai embora. Ao invés das pessoas saírem arrastando o pé no chão, tristes com João, elas não fizeram isso. Elas voltaram e disseram para João assim, tá bom. Então, João, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço? Vamos lá, todo mundo em pé comigo. Pé comigo, todo mundo. Tal você não possa ficar, mas você pode ficar aqui de pé, vamos lá. Eu estou vendo gente dormindo. Vai assim comigo, olha. Vai assim comigo, vai. Ponta do pé, vai. Pega o céu. Fala assim, aleluia. Aleluia. Dá passinho assim comigo, ó. Vai assim. Fala assim, graças a Deus. Não demora não, pastor. Senão eu durmo. Oh, aleluia. Vai sentar aí. Eu vou andar um pouquinho então agora. Então olha só. Que havemos, pois, de fazer? Vocês vão perguntar a mim, eu sou João, tá bom? Raça de víboras! Aí vocês vão dizer assim, que havemos, pois, de fazer? Raça de víboras! Que havemos, pois, de fazer? Tá horrível! Raça de víboras! Que havemos, pois, de fazer? Aí João diz para o primeiro grupo, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Expressão de humanidade. Atos de humanidade. Vocês querem que eu batize vocês? Tá bom. Quem tiver mais roupa, divide com quem não tem. Olha, irmãos, que coisa simples. E quem tiver comida, faça o mesmo. João deseja formar uma igreja com gente que pensa em gente. Dudu acabou de falar aqui que coisas a gente usa, pessoas a gente ama. João quer formar uma igreja que seja solidária. Já que essa época de nosso aniversário, meu e do pastor Ari, nós estamos fazendo esse planejamento de solidariedade para ajudar a gente que precisa da gente, arregaça as mangas, mete a mão no bolso. Eu não quero e não preciso do seu dinheiro. Eu tenho o meu salário, graças a Deus, dá para eu viver bem. É até bom que eu não ganhe mais, porque se eu ganhar mais, eu vou comprar... Nem vou dizer. Aí vou ficar besta. Tá bom. Não quero o seu dinheiro, não quero o seu dinheiro. A gente não precisa do seu dinheiro, mas mete a mão no bolso e ajuda quem está precisando. Agora, olha só que simples. Quem tem 2 roupas, reparte com quem não tem. Solidariedade, isso. Sabe, irmãzinha, aquela roupa que está no seu armário, que você não gosta dela e ela não gosta de você, tem roupa que é assim. Antes de eu vir para cá, eu coloquei uma camisa que eu não coloco há muito tempo. Eu disse assim, eu não botei, mas não gostei. Vai sair do meu guarda-roupa já já. Aquela roupa que não gosta de você e nem você gosta dela. Então pega essa roupinha, não espera ela ficar amarela, não. Dá para quem está precisando. Não cometa o ato de idiotice de tirar o botão ou tirar o zíper. Tem gente que tira o zíper. Tem gente que dá tênis sem cadarço. Tira o cadarço, porque o cadarço está bom, o tênis está ruim, ela dá, sem vergonha. Não faz parte da igreja de João Batista. Tem gente que tira o zíper da calça, homem principalmente. Tira o botão e doa. Vai dar para doar. Deixa eu ficar quieto. Atos de solidariedade. Quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que mais tem me encantado nesses anos todos que eu trabalho aí com esse negócio de campanha de quilos, com gente que precisa da gente, dois fatos que me encantaram e jamais sairão da minha cabeça.
Um foi quando, há alguns anos atrás, não sei se 5 ou 4 anos atrás, nós estávamos em campanha nessa igreja, a nossa última arrecadação, segundo o Dudu, que é o meu assistente, é o meu José, eu sou o Faraó, ele é o José, nós arrecadamos, parece que foram 19 mil quilos. Esse palco aqui estava com 19 mil quilos de alimentos, 19 toneladas. Nessa altura, aquelas paredes, 3 crianças, aquela cena jamais vai sair da minha cabeça. 3 crianças entraram aqui, por esse corredor, as 3 carregando uma bolsinha, e puseram aqui, uma bolsinha aqui nesse último degrau, e sentaram aqui onde vocês estão. No final da reunião, eu fui falar com essas 3 crianças, e disse assim, vocês estão ajudando na campanha do quilo, na campanha do aniversário? E ela falou assim, pastor, desculpa, mas nós só tínhamos 1 quilo de açúcar. Nós só tínhamos 1 quilo de açúcar. Fomos falar com minha mãe, e tinha 2 quilos de açúcar, e mamãe deu 1 quilo de açúcar para nós. E eu percebi que se tratava de uma família muito pobre. Chamamos alguns diáconos, eu chamei alguns diáconos, e pegamos o que tinha de bom e do melhor aqui em cima, e algumas bolsas, 10, 12, 13 bolsas, não lembro mais muito bem, e eu fui, mais 3 ou 4, 5 diáconos, na Kombi, levar aquelas 3 crianças em casa. Elas moravam aqui pertinho. Quando chegamos na casa daquela criança, a mãe dela era diarista, estava com o fêmur quebrado, estava 2 meses com a perna para cima, e só tinha 1 quilo de açúcar na despensa. Como que 3 crianças pobres abrem o seu armário e não tem absolutamente nada para doar, e elas pensam assim, se tem 2, a gente pode levar 1. Irmãos, isso é um soco, de direita no nosso estômago. Se aquelas crianças encontraram motivo para ajudar, todos nós podemos ajudar. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos condições de sermos solidários com alguém em alguma coisa. Amém, irmãos? Então, João quer batizar gente que seja solidária. Gente que não pense só no seu umbigo, só nos seus problemas, só nas suas dores, só nos seus interesses. João quer batizar gente que pense em gente. Solidariedade, eu chamo isso de solidariedade. Segundo, esse primeiro grupo vai embora, vem um segundo grupo, que eram a turma mais elegante, que eram os cobradores de impostos, os caras mais da sociedade, da classe média. Nós estamos falando aqui, João está falando de princípios, e princípio é para ser vivido em todas as classes. O segundo grupo vem, rasgando um pouquinho de seda, afinal de contas, eles tinham vocabulário para isso, né? E disseram para João assim, mestre, e quanto a nós? Que havemos por de fazer? Respondeu-lhes, olha o que João responde, não cobrem mais do que o estipulado. João está falando com os cobradores de impostos. Qual é o princípio que está embutido nesta fala de João? Não cobrem além do estipulado. Qual é o princípio embutido? É princípio de honestidade, ato de humanidade. Ser honesto. Eu fico tão triste, se vocês soubessem o quanto eu fico triste quando um gari devolve o dinheiro, ou uma camareira devolve lá os $1.000 que ela achou, e essa pessoa vira notícia no Fantástico, vira notícia final de ano, fulano de tal devolveu R$5.000 que achou. Eu fico tão triste. Por que eu fico triste? Porque o que deveria ser regra, a honestidade, é exceção. E quando se acha um honesto em nossa sociedade, esse honesto tem que ser ovacionado, tem que ser condecorado. Achamos um honesto, ele devolveu o dinheiro. Deveria ser conduta de toda a sociedade. Amém? Devolveu o que não é seu. Vou falar uma coisa que eu não gostaria de falar. Se um outro pastor dissesse aqui, eu ia ficar triste com ele, mas eu não me mandam mais embora mesmo.
Eu disse para uma pessoa assim, Davi, alguém falou assim para mim, Davi, você é tão esquisito, por que a Maranata te atura tanto? Eu falei assim, é porque o meu fundo de garantia é alto, ela não tem grana para pagar. Irmãos e irmãs, às vezes aqui no nosso meio, some celular. O infeliz achou um celular no banco, levou, trocou o chip. Eu sei. Bíblias que desaparecem, não aparecem nunca mais. Pastor, igreja é lugar público, viu? Igreja é lugar público. Mas some aqui no nosso meio. Às vezes, não muito incomum, em nossos retiros espirituais, desaparece dinheiro. A gente tem que pedir, por favor, não leva cordão, não leva anel. Não, irmãos, olha o que João está dizendo, que vergonha para nós. Eu não quero batizar vocês, porque vocês não são honestos com os outros. Eu nunca tive lá em casa a gaveta com chave. Minhas coisas sempre ficaram em cima da mesa. E uma vez... não vou contar isso não. Minha casa está sempre aberta. Lá em casa a gente não tranca as portas nunca. Se trancar, está acontecendo alguma coisa de errada. A gente não tranca, né? Tu vai lá em casa, não vai, Agostinho? As portas, tem uma grade, mas as portas estão sempre abertas. Não é que o irmãozinho aqui da Maranata entrou lá, pegou minha carteira? Minha carteira está sempre aqui. Sério. Minha calça não tem bolso, eu ponho aqui para não sentar na carteira. Aí eu deixo em cima da mesa. Ele foi lá, com os meus filhos, não é que sem vergonha pegou minha carteira, tirou um pouquinho de dinheiro que tinha e jogou o resto, sabe onde? Na igreja católica, Santo Antônio. O padre é meu amigo. Padre Renato Gentili, meu amigão, eu almoço lá com ele. A cozinheira, não conta para ninguém não, hein? A cozinheira do padre Renato Gentili é da Assembleia de Deus. Eu fui lá, na casa dele, na cozinha dele. Aí eu falei assim, padre, por que você tem alguém da Assembleia de Deus na tua cozinha? Ah, sei lá, pastor Davi, sabe por causa de quê? É que de vez em quando eu entro aqui, ela está orando um negócio que eu não entendo nada, mas dá um arrepio. Dá um arrepio. Ela fica orando em línguas, fazendo a comida dele. Aí o padre me ligou, peguei os documentos. Mas, irmãos, olha só, honestidade. João está dizendo, não quero batizar vocês, porque está faltando expressões de honestidade entre vocês. Falta solidariedade e falta honestidade. E eu não quero batizar vocês por esse motivo. E chama raça de víboras. Esse segundo grupo vai embora. O segundo grupo vai embora e vem o terceiro grupo. Os militares, os soldados, os PMs do Rio de Janeiro. Com todo respeito, eu tenho um irmão PM. Aí os soldados perguntaram assim, João, tá bom, você acabou de arrasar com a gente aí, chamou a gente de raça de víboras, a gente não vale nada, mas o que eu tenho que fazer? Então, eu já disse 2 princípios, né? Solidariedade e honestidade. Para os soldados, o João dará 3 princípios. O João dará, ficou gozado, né? O João dará 3 princípios. Ele fala assim para os soldados, a ninguém maltrateis. Ou seja, olha o que João está dizendo para os militares. Eu vou repetir, é um princípio. Princípio é para militar, é para civil, é para rico, é para pobre. Princípio é para gente letrada e é para pessoas iletradas. Princípio é um princípio. Ele está falando para os militares. A ninguém maltrateis. Eu imaginei, eu fui convidado para ir numa
Troca de comando naquele quartel em Sulacap. Aquele quartel é um quartel de formação, não é isso? É um quartel de formação. Eu estava lá. O comandante, estava saindo um comandante e entrando o outro. O comandante que estava entrando era meu amigo e me chamou para que eu fosse lá na cerimônia de posse. E eu fui com ele no carro dele. Quando cheguei no portão, Agostinho, tinham lá 12 homens de cada lado. E alguém gritou lá: oficial superior chegando! Uau! Eles se puseram em pé, pegaram as armas, plac, 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 plac. Passou eu e o comandante. Eu nem me senti, né? Nascido e criado no Jardim Metrópolis. Aí eu fiquei imaginando. Sabe o que eu imaginei? Eu vi lá, né, naquele pátio, com milhares de militares, oficiais superiores, sargentos, tenentes, cabos, soldados, milhares. Eu imaginei João Batista lá na frente, com o microfone na mão, dizendo assim para os militares: a ninguém maltrateis. Eles iam: quá, 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 quá. A ninguém maltrateis. Eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando na televisão. Então, se ele falou na televisão, eu posso repetir. Ele falou assim: na minha igreja tem um presbítero, o pastor Silas Malafaia, tem um presbítero, mas o presbítero é mau. Olha o que ele falou na televisão: o presbítero é mau. Pode ser presbítero e mau. Pode ser diácono e tratar as pessoas com indignidade. Porque nós confundimos uma pessoa incrédula com uma pessoa ímpia. A pessoa pode ser, olha o que eu vou dizer, é meio complicadinho, mas dá para entender. A pessoa pode ser crédula e ser ímpia ao mesmo tempo. Porque credulidade e impiedade são coisas distintas. Credulidade é você quando crê, e incrédulo é quando não crê. Impiedade é quando você pratica a impiedade, a maldade. Então o cara pode ser pastor e praticar a maldade. Concordam comigo? Pode ser diácono e praticar a impiedade. O cara trata o pastor assim, ó. Ao meu pastor, trata o pastor assim. Mas não trata outro irmãozinho da igreja com a mesma qualidade. A mesma qualidade, com a mesma forma. Mesma cordialidade. Eu fico doente, não fico oprimido, não fico endemoniado, porque não dá para ficar. Mas quando, às vezes termina a reunião, eu estou aqui com uma pessoa, aí o infeliz chega e fala: oi pastor, tudo bem pastor, vai almoçar lá em casa quando? Dá um abraço aqui pastor. E ele vai embora, e não fala com quem está do meu lado. Ah, ele falou comigo porque eu sou pastor, se não fosse ele não falaria. Entenderam? Então, falou com quem está do meu lado, falou comigo, fala com quem está perto de mim também. Pratique isso com as pessoas de uma forma geral. Então vamos lá. Ele diz: a ninguém maltrateis. Qual é o princípio? É princípio de bondade. João quer batizar gente que está praticando a bondade. Com a sua secretária na sua empresa, com a moça que trabalha na sua casa, com o camarada que capina na sua casa, com o seu caso, seja aí, se trabalha no seu prédio, com o sujeito que lava o seu carro, com o cobrador que dá o seu troco lá no ônibus. Bondade. É difícil entender isso? João quer batizar e quer formar uma igreja onde as pessoas tenham como princípio na alma a bondade. Meu Deus, precisa de teologia para entender isso? Lógico que não. Então, a ninguém maltrateis, bondade. Ele vai dizer assim agora, para o mesmo grupo: não deis denúncia falsa.
no direito penal, chama plantar provas. Vocês nunca viram isso não, né? O sujeito vai lá, mata o outro e planta uma arma, coloca uma arma que não estava na cena do crime. Ele plantou uma prova. Olha o que o João está dizendo. Não des denúncia falsa. Vou repetir pela terceira vez e última, espero. É princípio, não é só para os militares. Qual é o princípio embutido? Não des denúncia falsa. É princípio de verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. E falar a verdade, às vezes, é difícil para chuchu. É ou não é? Principalmente se a verdade depuser contra você. Ai, dói. João quer batizar gente que está falando a verdade, e não a mentira. E quinto e último, 15 para as 8. Quinto e último, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. Olha o que ele vai dizer agora. Contentai-vos com o vosso soldo. Preste atenção agora. Soldo está falando de dinheiro. Eu não sei quanto você ganha. Eu não sei se você tem boa conta bancária, se você tem caderneta de poupança. Eu não sei, quer saber uma coisa? Nem quero saber da sua vida financeira. Mas, ouça o que João está dizendo. Contentai-vos com o vosso soldo. Você precisa, que princípio é este? É princípio de contentamento. Você precisa aprender a viver contente com o que você tem. Você tem coragem de repetir isso comigo? Diga assim: meu Deus, ajuda-me a viver contente com o que eu tenho. Quero nem saber quanto você ganha ou o que você tem. Aprenda a viver contente com o que você tem. Se você não pode comprar aquela televisão, eu fui visitar uma pessoa com o Dudu e tinha uma televisão assim. Aí Dudu chegou, vem cá, você comprou a televisão quando? Ah, mês passado. Está torta essa televisão, tem que trocar essa televisão. Tu lembra disso? Está torta. Aí a moça veio, não, Dudu, não está torta não, é a tal da... Como é que é o nome? Mas ela tem um nome. Como é que é o nome? 4K. É a tal da 4K. Ih, é grana. Aí eu, quando eu vi a televisão, falei assim, bacana, vou comprar uma televisão dessa também. Fui na loja, 8.000 reais. Tchau. A minha tá ótima. Se você não pode comprar a 4K, fica com a de tubo mesmo. Fica com a de tubo mesmo. Bombril na antena. Não pode, irmãos, não pode. Contentai-vos com o vosso soldo. Aprenda a viver contente com o que tem. Agora, preste atenção. Se eu preciso aprender a viver contente com o que tenho, eu preciso também aprender a viver contente com o que eu não tenho. Tem gente que não tem e fica angustiada porque não consegue ter. Entenderam o que eu falei? Gente que não tem e fica a pessoa fica angustiada porque não consegue ter o que gostaria de ter. Você sabe por que você não tem? Eu estava pensando nisso a meu respeito, tá bom? Porque eu cheguei para minha mãe, eu era garoto, 17 anos. Eu estava saindo do quartel, 18 para 19 anos. Meu irmão havia passado num concurso para oficial da Polícia Militar. Hoje ele é coronel da Polícia Militar. Eu disse, que bacana, eu vi meu irmão fardado. Eu disse, mãe, eu quero ser também oficial. Só que eu quero ser oficial da aeronáutica. Eu estava saindo da aeronáutica, né? Eu quero ser oficial da aeronáutica. Vou pegar as provas com meu irmão sempre muito inteligente, muito estudioso, e ele vai estudar comigo, vai me ajudar. Minha mãe colocou a mão na minha cabeça, eu me lembro como se fosse hoje, Agostinho. Minha mãe falou assim, faz não, meu filho, faz não. Faz não.
Não, mãe, olha só. Aí eu tentei argumentar, porque meu irmão está se formando agora. Eu fui na formatura, coisa linda. E eu estava dando baixa do quartel, soldado. O que eu vou fazer? As provas, meu irmão está sabendo tudo. Minha mãe olhou para mim e falou, alisou a cabeça e falou, faz não, meu filho, faz não. Aí eu, como um curiosinho que sou, por quê? Por quê, meu filho, você quer saber? Quero. Porque Deus não dá asa para cobra. Porque tendo a cabecinha que eu tinha, com 20 anos, se eu fosse oficial, eu ia ser intragável. Eu seria intragável. E quando inaugurou a Maranata em Caxias? Isso deve ter uns 2 anos atrás. Eu estava começando a pregar nos ar livres. Pregava nos ar livres, aquela empolgação. Hoje eu estou meio caidinho, né? Mas não fui sempre assim, não. Já fui mais avivado. E aí, pregava nos ar livres algumas vezes. Quando inaugurou a igreja, o pastor me colocou na sala do som. Só que a sala do som, irmãos, era uma salinha desse tamanho. Ficava assim em cima do púlpito da igreja. Era um sonzinho, tadinho, um sonzinho. Xing-ling, válvula. Eu trabalhava nessa área, entendia um pouquinho o que é polaridade, positivo, negativo. Eu não entendia um pouquinho. Aí o pastor me colocou lá. Na inauguração da igreja, lá na José da Varenga 379, terminou a reunião, eu me agachei para soldar um fio. Minha mãe chegou na janela, tinha só um buraco, mas não tinha janela. E aí, meu filho, tudo bem aí? Eu estava agachado e minha mãe aqui. Eu disse, não está não, está bem não. Mas não está bem por quê, Davi? Olha onde me colocaram. Olha onde me colocaram. A dona Lourdes, aquela baiana fantástica, estendeu a mão, pegou minha orelha, torceu, mas torceu de verdade. Minha mãe, quando queria bater, ela batia de verdade. Cristina, tu tá rindo porque não era a tua orelha. Ela torceu, ela torceu tanto que eu fui virando assim. Ela disse, mãe, que é isso? Que isso não? Se você não fizer isso aí direito, Deus coloca outro no teu lugar. Se você não fizer direito, Deus não vai te dar mais nada para fazer. Seja fiel no pouco, que talvez Ele te coloque sobre o muito. Vai ficar aí enquanto Deus mandar. Eu disse, mãe, salta minha orelha. Não, enquanto você não prometer, tu vai ficar aí enquanto Deus mandar. Tá bom, enquanto Deus mandar. 2 anos se passaram. Então, irmãos, olha só. Esteja contente com o que você tem e o que você não tem. Se Deus não te deu o que você gostaria de ter, é porque Deus sabe que você não pode ter o que gostaria de ter. É meio complicado, mas dá para repetir. Se você não tem o que gostaria de ter, é porque Deus sabe que você não pode ter o que gostaria de ter. Segura a tua marimba. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Um versículo que eu não gosto dele, que se ensine. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não gosto desse texto. Esse texto, usado sozinho, para mim, é quase heresia. Texto, fora de contexto, é pretexto para uma heresia. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas alto lá. Isso aí é Filipenses 4,13. E o que está escrito em Filipenses 4,12, que vem antes? O apóstolo diz assim, olha o que o apóstolo vai dizer. Aprendi a viver contente em toda a situação, tanto de abundância como de escassez, tanto sei ser honrado como humilhado, tanto sei o que é passar fome como ter uma despensa cheia. Aí ele brada e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, 5 princípios, guarda no teu coração. Primeiro foi solidariedade. O segundo foi
honestidade. O terceiro foi verdade. O quarto foi bondade. E o quinto e último, contentamento. Preste atenção. 5 princípios. 5. Vamos dar 100% aqui. 20% para cada um. Total de 100%. Fechamento aqui. Meu entendimento. Vida com Deus, 80%, 2, 4, 6, 8, 80% da nossa vida com Deus, 80% de nossa espiritualidade vai depender da forma com que tratamos pessoas. Vou repetir. 80% da nossa vida espiritual, ela não vai depender do quanto você ora. Ela não vai depender do quanto você dá de dízimo. Ela não vai depender de quantas coisas você carrega na igreja. 80% da sua vida com Deus vai depender de como você se relaciona com pessoas. Amém? Porque esses 4 princípios falam de relacionamentos interpessoais. Apenas o último seria de mim, de Davi, para Deus. Contentai-vos. Fica contente, Davi, com o que você tem e com o que você não tem. Então é coisa minha e Deus. Mas 80% da minha vida espiritual, 80%, está sintonizada em meus relacionamentos interpessoais e 20% é minha vida com Deus. Que você queira fazer parte da igreja deste homem fantástico chamado João Batista. Amém? Fique em pé comigo. Curve sua cabeça um instante. Fique tranquilo, fique tranquila. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Mas que estes 5 princípios você possa pedir a Deus para praticá-los. Peça a Deus, ajuda-me, ó Deus, a praticá-los. Porque o Senhor Jesus diz que o que ouve e pratica é sábio. O que ouve e não pratica é tolo. Peça ao Senhor Jesus: Senhor, ajuda-me a viver, a praticar tais princípios no meu dia a dia. Solidariedade, bondade, honestidade, verdade e contentamento. Contentamento. Sossega teu coração, sossega a tua alma e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. A seu tempo, quem sabe teus sonhos, planos e projetos se cumprirão. Por ora, apenas confia, apenas espere e ouça o Espírito Santo dizendo para você: sossega o teu coração, sossega a sua vida, sossega e aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Esses têm sido também meus desafios. Eu espero que a partir de hoje passam a ser seus desafios também. Cabeças curvadas. Meu Deus, aqui estamos nós, ouvindo a Tua palavra. O próprio texto bíblico diz que a fé, ela vem, ela cresce pelo ouvir. Ouvimos a Tua palavra, refletimos a respeito dela, que ela se cumpra no nosso dia a dia, que ela seja uma realidade no nosso dia a dia. Nesses momentos onde a sociedade
está em polvorosa, onde as pessoas não são justas, não são honestas, não são bondosas, não são solidárias. Nós precisamos andar na contramão dessa história, meu Deus. Ajuda-nos a andarmos na contramão dessa história, a não seguirmos a multidão do ódio, a multidão da insatisfação, a multidão do farinha pouca, meu pirão primeiro, a multidão que não pratica o mínimo de solidariedade no dia a dia. Ajuda-nos, apesar de estarmos plantados numa sociedade totalmente contrária a esses princípios, ajuda-nos a vivê-los, a colocarmos em prática pela direção e orientação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ajuda-nos, grava estas coisas em nossos corações. Quem sabe, ao sairmos daqui, ao passarmos por aquelas portas, teremos a oportunidade de sermos solidários com alguém, sermos bondosos com alguém, sermos misericordiosos com alguém. Ajuda-nos, que este cristianismo se evidencie no nosso dia a dia. O que adianta orarmos muito e não tratarmos as pessoas como elas devem ser tratadas? O que adianta lermos muito a Bíblia e não tratarmos as pessoas com dignidade? O que adianta estarmos tanto na igreja e não olharmos para as pessoas com os olhos de Jesus Cristo? Ajuda-nos, 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 ó Deus, ajuda-nos a não sermos elitistas, ajuda-nos, ajuda-nos.